O pastor mirim foi proibido de pregar, de utilizar suas redes sociais e de muito mais pelo Conselho Tutelar. Vou falar tudo sobre essa decisão neste vídeo de hoje. E também a mulher que teria sido curada da leucemia pelo pastor mirim, ela veio a público, divulgou um vídeo também, a gente vai reagir junto a esses vídeos e também a mais algumas coisas relacionadas ao caso aí do pastor mirim Miguel. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar aqui pela primeira notícia que saiu aqui do Metrópolis. Pastor Miguel Oliveira: pais serão afastados se descumprirem ordem. Pais do pastor Miguel foram alertados pelo Conselho Tutelar e podem ser afastados do adolescente se não o mantiverem fora da mídia. Fora da mídia. Os pais do pastor Miguel Oliveira, de 15 anos, né? Ele fez 15 anos agora, foram advertidos pelo Conselho Tutelar e podem ser afastados do filho caso o adolescente continue sendo exposto à mídia. Após ser alvo de ataques e ameaças nas redes sociais, o jovem, que se diz profeta, está proibido de gravar vídeos durante culto. Em uma reunião com a família, os conselheiros ressaltaram que, embora o pastor tenha o direito de exercer sua fé e continuar pregando nas igrejas, a divulgação de sua imagem será preservada por tempo indeterminado com o objetivo de protegê-lo. Em caso de descumprimento, os pais estarão sujeitos a sanções legais. A reunião com os pais de Miguel ocorreu na terça-feira, em Carapicuíba, cidade onde ele mora, após o Conselho Tutelar receber uma denúncia de possível exploração religiosa. O encontro foi acompanhado por neuropsicólogos que forneceram orientações para garantir o bem-estar do pastor, que tem sido chamado de anticristo por críticos. Olha, é curiosa essa matéria, que ela diz que ele estaria proibido de pregar e também de ser exposto à mídia, né? De uma determinada exposição. Só que, já depois dessa decisão, ele já concedeu ainda entrevistas, participou aí de um grande evento, onde por mais que ele não esteja publicando nas redes sociais dele, ou ele mesmo fazendo a pregação aí no altar aí de alguma igreja, ele tem dado entrevistas por aí, né? Isso após essa decisão. Então tá meio estranho aqui o que tá dito aqui nessa matéria, né, de que ele teria sido impedido de tudo isso, uma vez que ele está fazendo. E ao mesmo tempo ele também disse que ele vai voltar e que a volta dele vai ser assustadora. Proibido de pregar, missionário mirim faz promessa assustadora. Ele promete retorno assustador após ser proibido de pregar. A informação de afastamento foi confirmada pelo Globo junto ao pastor da Igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético, a qual o jovem frequenta. Com isso, agora Miguel retornará às aulas presenciais. Aí o que o pastor falou: houve uma decisão radical do Conselho Tutelar que proibiu o Miguel de viajar, de pregar e usar as redes sociais. Estamos tristes, mas optamos por afastá-lo para evitar mais exposição. Ele aceitou de boa a decisão. Só que aí, pessoal, depois disso, ele já deu essa entrevista aqui, ó, saiu no Pleno News. Miguel Oliveira revela que chorou muito após ser proibido de pregar. Eu amo estar no altar, disse o missionário de 15 anos. Ele concedeu sua primeira entrevista após o Conselho Tutelar o proibir temporariamente de ministrar em igrejas e eventos cristãos em razão das críticas e ameaças que tem recebido. Ao ser questionado sobre qual foi a sua reação à proibição, o missionário revelou ter chorado muito, pois ama estar no altar. Aí a frase dele aqui: eu chorei muito, me decepcionei muito, me entristeci muito porque eu amo estar no altar. Hoje eu vi o altar e chorei muito porque eu quero estar de volta, pregar novamente, mas é o tempo de Deus, eu não posso ser contra. Certo da vontade de Deus, eu tenho que acatar, mas creio que logo eu vou passar por isso daí e vai ser um grande testemunho. E aí depois ele fala sobre as acusações de anticristo, né? Ele diz: eu tenho recebido os ataques como Cristo recebeu. Ele continuou fazendo sua missão. E claro que antes de tudo que vier sobre mim, Deus já criou um escudo de proteção na minha frente. Então essas críticas eu rebato sim com oração, consagração e jejum. E toda crítica vem não só para te arrebentar. Eu sei que o desejo de muita gente te ver caído, mas a maioria delas Deus faz para te abençoar e te fazer crescer. E aí depois: eu não quero nenhum problema com a lei, claro que tive que acatar, mas lembrando que eles podem me tirar do altar, das redes sociais, mas nunca vão poder tirar a minha intimidade com Deus. Mas já, né, ele ter dado essa entrevista mostra que ele pode continuar dando entrevistas, ou seja, pode ir a podcasts, pode ir a outro tipo de entrevista, pode gravar vídeos que serão veiculados nas redes de outras pessoas, né? Inclusive ele teve lá num evento evangélico em Santa Catarina, né? E parece que ele foi expulso de lá. Enfim, vamos assistir o vídeo, ele saiu dando entrevista também. Uma coisa pra vocês: fui arrastado, tirado à força pelos seguranças, pegaram no meu braço, me agrediram dentro ali do ginásio. Me tiraram a todo custo, não estão querendo me deixar mais entrar. Começaram a empurrar pessoas que estavam querendo tirar foto comigo. Eu estou dizendo para vocês que eu não quero problema com ninguém. Eu quero... Repara que ele fala sempre botando a língua para fora, né? Então você vê que é meio Silvio Santos, né? Eu quero tratar bem as pessoas como eu tratei, mas eu fui agredido por seguranças aqui de dentro. Não quero ferir o escândalo, somos irmãos de Cristo pela obra missionária.
mas fui desrespeitado aqui, viu? Desrespeitado, agredido, e eu não vou desrespeitar ninguém. Ou seja, saiu do evento aí dando entrevistas, né? Gravando vídeos que vão ser veiculados de outras formas aí, não nas redes sociais dele. E aí, pessoal, do ponto de vista da decisão do Conselho Tutelar, uma das decisões do Conselho Tutelar era de que ele voltasse a estudar presencialmente. Ele não estava estudando presencialmente, parece que fazia aulas online ou coisa do tipo. Desse ponto, eu acho a decisão bastante correta, né? Uma criança, o lugar dela é na escola, óbvio, tem que estar na escola, isso é fundamental, voltar a estudar. Esse garoto já não estava fazendo isso porque ele estava, já tem muitas matérias sobre isso, fazendo aí pregações ao redor do Brasil. Esse garoto, ele já estava viajando o Brasil inteiro, né, para fazer o que ele chama de pregações, mas que na verdade são picaretagens, né, viajando o Brasil ganhando 10 mil reais. Alguns falavam em 30 mil reais, que ele já estava cobrando, sendo recebido por pessoas como o prefeito de Sorocaba, né, dizendo que, nossa, um menino, um gênio aqui e tudo mais, fez uma grande pregação aqui em Sorocaba, né, já andando até com alguma parte aí de alguns políticos, né? E um garoto que estava ganhando um recurso desse, me parece muito cômodo a família dele não colocar esse garoto para estudar, para fazer ensino médio, né? Ele deve estar no início do ensino médio, talvez nem isso ainda, uma vez que o garoto já estava recebendo essas altas quantias para fazer essas picaretagens que ele faz. E ele também foi denunciado por exploração religiosa, que me parece muito claro que está sendo feito. A gente não pode em nenhum momento confundir o que esse garoto estava fazendo, utilizando a fé das pessoas para fazer picaretagem, para fazer essas palhaçadas ridículas aí que foram feitas por esse garoto, né? Inclusive, eu até me deparei aqui com outro vídeo que eu não tinha visto, não tá no meu vídeo de melhores momentos. Se você ainda não viu, veja aí, tem um vídeo de melhores momentos dele aqui no canal, tá com mais de 120 mil visualizações, mas eu achei esse outro aqui e sempre que a gente for discutir, né, olha, a gente tem que discutir as questões de liberdade religiosa, né, do garoto aí que estava pregando, só que essa é uma decisão que ela não bate com a realidade, né, porque a realidade do que estava sendo feito era esse tipo de coisa aqui. Choquetarai! Acabei de entrar no recinto. A minha presença lastra nas quatro cantos deste lugar. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Convido todos aqueles que têm medo a se calar. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. E nessa linguagem eu esmago o caixão de 15 pessoas agora! Olha, aí vem a pergunta, né? Esse garoto, ele não fez as coisas sozinho. Tudo que ele fez, inclusive agora botou uns dentes de porcelana, né? O garoto que já tinha um sorriso ali no lugar, né? Não sei pra que fez isso, mas enfim. Esse garoto, ele não toma as decisões sozinho. Ele não recebe esse dinheiro e põe no bolso dele, sei lá, compra um carro. Não, ele não tem nem idade pra isso. Tem adultos se aproveitando desse garoto, utilizando ele em benefício próprio. Você olha esse vídeo aqui, né, do cara falando aí desse jeito, ele fazendo uma tradução, né, daquilo pras pessoas, e você vê que tem muita gente envolvida por trás desse garoto que tá ganhando com isso, né? Isso tá muito, muito claro. E aí, nesse sentido, olhando a realidade, se a gente ficar discutindo abstrações de liberdade religiosa, de não sei o quê, a abstração, ela não conversa com a realidade. A realidade é que esse garoto está sendo usado por adultos para fazer picaretagem, mais pura e simples picaretagem. Então, nesse sentido, o Conselho Tutelar se envolveu nisso, até porque não daria para ser um caso necessariamente do setor judiciário por se tratar de um menor de idade. Então, foi um jeito de, no mínimo, exercer alguma pressão, né, sobre os pais desse garoto e sobre as pessoas que estão de trás de toda essa história. Inclusive, talvez o vídeo que mais viralizou dele, né, tirando lá o The King, The King of Power, foi o que ele rasga ali, né, um negócio de câncer, que seria um atestado de câncer aí de uma moça, e ela resolveu aparecer e gravar um vídeo. Então, a gente vai ver o vídeo aqui, que é essa moça que estava ouvindo ali a profecia, né, do pastor Miguel, o que ela apareceu, o que ela disse. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, eu sou a moça do vídeo que tá repercutindo aí nas redes sociais. Eu rasgo câncer.
eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Eu tô arrepiado aqui, meu Deus do céu! E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela, cura! Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá! Quem pode levantar a mão? O câncer não vai voltar, a leucemia não vai voltar! Meu Deus, a pneumonia não vai voltar! Não queria que tivesse acontecido isso, porque eu não sou uma pessoa exposta, não sou uma pessoa pública, não sou influência digital, nem nada desse tipo. Pelo contrário, eu sou uma pessoa muito reservada, né? Mas, devido aos fatos e acontecimentos, eu vou vir aqui dar uma explicação para vocês, que muitos estão pedindo. Devido a comentários que não são legais, né? Pessoas dizendo que eu poderia estar morta. Eu fui fazer uma visita. Aí você vê o quanto tem imbecil no mundo, né? Coitada da moça, né? Participa desse vídeo aí com esse jovem picareta, mas que culpa que ela tem, né? Culpa que ela tem, né? A pessoa vai lá xingar a moça. Complicado. Visita nessa igreja em Alphaville. E ele me chamou dizendo que Deus já havia me curado de um câncer, que o câncer voltou e que Deus ia me curar novamente. E realmente eu tinha câncer. Eu fui diagnosticada com câncer no colo do útero em setembro de 2023. Passei por uma fase, um momento muito difícil da minha vida, que quem me conhece sabe. E o que acontece? Ali naquela parte, quando ele rasga aqueles documentos, ele não está rasgando os meus documentos, os meus laudos. Ele fez um ato profético naquela hora. Ele pegou 3 folhas de folha sulfite e ele escreveu câncer, leucemia e filtrar sangue, né? Então eu acredito que assim, as pessoas estão interpretando de uma forma diferente, que não é aquilo quando ele disse que ele curou, né? Porque ele não curou nada, ele não cura nada, quem cura é Deus e a nossa fé. Então, ele não rasgou meus laudos, como estão dizendo. Ele rasgou folha sulfite, onde ele escreveu. Entendeu? Então é isso, pessoal. Eu continuo fazendo meu tratamento, tá? Podem ficar despreocupados, eu faço imunoterapia de 21 dias. Tô lá no hospital fazendo bonitinho. Eu fui curada sim, o câncer voltou sim. Né? Mas continuo meus tratamentos, estou ótima. E é isso aí, gente. Vida que segue. Não podemos perder a fé, né? Não queria estar sendo exposta desse jeito, dessa maneira. Mas estou aqui, bem, para contar para vocês um pouquinho só do meu testemunho. Tá bom? Não percam a fé de vocês, porque Deus sim pode curar. Somente Deus. Tá bom, galerinha? Bom, é isso. Esse é o vídeo da moça. Deus te abençoe, que você consiga melhorar, curar essa doença. Bom, aqui, primeiro ela, de alguma maneira, aqui dá uma defendida, né? Porque realmente muitas pessoas imaginaram que ele estaria rasgando um laudo ali, né? Ele faz isso de maneira quase que figurada, né? Com uma folha sulfite, ela dá esse argumento, mas reitera que ele não curou nada. Você vê aí, tem um monte de página desse garoto com relação com ele, provavelmente, que divulga, né? Que ele curou e tudo mais, e que fez a cura. E ela diz que não, ele não cura nada, quem cura é Deus e que isso não teria ocorrido. E aí, meus amigos, quando eu tava procurando aí se tinha qualquer tipo de nova notícia aí com relação ao garoto, eu me deparei com esse outro vídeo aqui de um garotinho mais novo ainda. Esse garoto aqui deve ter uns 6 anos de idade no máximo. Vamos dar uma olhada. Em 2022, um irmão passou por mim e disse: o senhor conhece pastor Zé Carlos de Lima? Alguém passou numa criança e falou, chamou ela de senhor, né? Mas tudo bem, vamos lá. E foi nesse momento que eu vi as pregações dele. E naquele momento fiquei arrepiado. Porque o Deus dele e o meu Deus está habitando no coração dele. Deus, ele está falando no coração dele. Esse homem, esse é o nome de Deus. Esse é o nome de palavra. E eu digo para o Senhor, pastor Zé Carlos de Lima, que Deus está contemplando a vida do Senhor. Deus está te abençoando, homem de Deus. Deus está abençoando cada vez mais. Glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque Ele vai abençoar e vai abençoar essa multidão linda, porque em breve o nosso Senhor Jesus Cristo irá voltar. Ele irá voltar, vai pregar a palavra de Deus e
amém? Bom, pelo menos esse garoto aí, ele não tá pedindo pix aí em cima do altar, ou, enfim, falando aí em outros idiomas, né? Mas, de qualquer maneira, parece que isso não acaba só no pastor Mirim, no Miguel. Isso se tornou uma onda e vai continuar aparecendo outros, talvez, até menores que esse garoto aí, no futuro, em cima de um altar, falando sobre a Bíblia que esses garotos sequer leram, né? Porque acho que esse garoto aí, coitado, ele não deve nem saber ler ainda. Muitos outros aparecerão. Precisa ser visto o quanto que os pais dessas crianças vão estar utilizando aqueles garotos que, no fundo, eles só estão mimetizando, né? Eles estão imitando algo que eles viram, né? Então eles viram na igreja o pastor falar assim e eles aprenderam a falar desse jeito, né? Eles não têm um conhecimento bíblico para repassar para as pessoas, mas as pessoas estão achando bonitinho, né? Vão lá e aplaudem esse tipo de coisa. Lembrando, não há nenhum problema. Aliás, se você é cristão, leve seu filho na igreja desde sempre. O problema é utilizar dessas crianças para subir em cima de um altar sabendo que aquilo vai viralizar, que depois vai utilizar a criança para pedir recurso, para pedir oferta, para pedir pix. Aí é que começa, né, a coisa a ficar estranha. Mas, enfim, meus amigos, esses são os últimos acontecimentos aí do pastor Miguel, que agora tá fora das redes sociais, mas nem tanto por essa decisão do Conselho Tutelar. Diga aqui nos comentários se você concorda com essa decisão do Conselho Tutelar, se você não concorda, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal e ativar os sininhos para os novos vídeos, beleza? Beijos, abraços.